Meu pai disse que não havia problema em eu e meu marido morarmos nesta casa. O delicado estourar das bolhas de champanhe, o leve tilintar das taças de cristal, o riso agradável e cheio de ressonância dos amigos que haviam se reunido para celebrar minha modesta conquista. A lareira crepitava, projetando padrões quentes de luz sobre o piso de carvalho polido. Aquele espaço, repleto de felicidade e de um sentimento de realização, foi tomado de repente por um silêncio absoluto, como se estivesse congelado sob uma espessa camada de gelo no instante em que aquelas palavras foram ditas. Minha irmã Olivia declarou aquilo em voz clara e firme, como quem reivindica um direito inquestionável que não admite discussão. Seus cabelos loiros, perfeitamente arrumados, refletiam a iluminação luxuosa da casa, cintilando e reluzindo de forma tão intensa que chegava a incomodar. Aquele brilho parecia ostentar-se como se fosse o reflexo da própria conquista dela roubada de mim. Esta era a minha casa, finalmente conquistada. Meu castelo, meu refúgio. Por trás da máscara de contadora, simples e discreta aos olhos do mundo, eu era na verdade uma investidora feroz. Com meu olhar fixo nas verdades escondidas entre as linhas de números em demonstrativos de lucros e perdas e balanços patrimoniais, fui construindo em silêncio, sozinha e de forma constante, meu portfólio imobiliário. E aqui estava a 10ª obra-prima, um marco, o auge, meu castelo dos sonhos, avaliado em $1,02 milhão. Nesta noite, na festa de inauguração da casa, a estrela não deveria ser outra senão eu. Este espaço deveria estar preenchido apenas por palavras de admiração e congratulações dirigidas a mim. Meu marido, Jason, provavelmente já estaria levando nossas malas para a suíte principal. Era inacreditável. Palavras em que meus ouvidos mal podiam acreditar, como se meu cérebro se recusasse a compreender o sentido delas sem minha permissão, sem meu consentimento, sem sequer o meu conhecimento. O quarto principal, o espaço especial sobre o qual eu havia debatido incontáveis vezes com o arquiteto, desde a fase de projeto da casa. O lugar que eu mais valorizava. O lugar onde, depois de um dia de batalhas, eu deveria finalmente tirar minha armadura e encontrar paz nas profundezas do meu coração. E agora estavam prestes a profanar meu santuário com sapatos enlameados. Trouxeram as malas espalhafatosas de Olivia, de estampa de onça, que ela deve ter escolhido em êxtase infantil, e as almofadas berrantes que certamente comprará em alguma loja barata. Lixo sem valor, que não refletia nada além do gosto dela. Quanto a Jason, exibido e facilmente influenciável pela opinião alheia, devia estar carregando a bagagem sem pensar, apenas obedecendo às ordens de Olivia. A simples ideia disso me enchia de um nojo frio, que subia do fundo do estômago. Buscando ajuda, depositando minha última esperança nele, voltei-me para meu pai. Ele, como convidado de honra da casa, saboreava com satisfação o raro uísque single malt que eu havia preparado especialmente para esse dia, sentado no lugar mais privilegiado, ao lado da lareira, girando o líquido âmbar na taça e apreciando seu aroma intenso. Sua postura parecia a de um verdadeiro dono desta casa. Com certeza ficaria do meu lado, a filha mais velha. Com certeza repreenderia Olivia de forma severa por seu comportamento absurdo, completamente insano. Sim, tentei acreditar nisso. Em algum lugar dentro de mim, eu ainda me agarrava desesperadamente à ilusão de família. Porém, quando meu pai encontrou meu olhar aflito, avançou em minha direção com passos pesados, como se entendesse plenamente o que eu suplicava, sem um traço de vergonha. Seu caminhar firme lembrava o de um general vitorioso, passeando por território inimigo após a conquista. Então, com um tom perfeitamente calculado para que os convidados ao redor ouvissem, mas com palavras afiadas como lâminas destinadas apenas a mim, ele falou: Ava, Olivia está certa. Suas irmãs não têm onde morar. Com a recessão, o emprego de Jason ficou instável. Dizem que nem conseguem pagar aluguel. Você já conquistou o suficiente para viver em uma mansão como esta. Ajudar sua família em dificuldade é o seu dever natural, tanto como ser humano quanto como filha, não é? Chegou a hora de finalmente retribuir a dívida de gratidão pelos sacrifícios que fizemos para pagar seus estudos. Naquele instante, senti as peças espalhadas do quebra-cabeça em minha mente se encaixando, uma após a outra. Cada ponto se ligava em uma linha fria e clara. Não era que eles não pudessem pagar aluguel. Era que não queriam. Recusavam-se simplesmente a reduzir o estilo de vida exibicionista que sempre ostentaram.
embora meu pai devesse viver confortavelmente com a aposentadoria, eu sabia que ele havia desperdiçado a maior parte em sustentar Olivia de forma exagerada, em clubes de golfe e jantares em restaurantes de luxo. Isso não era apenas egoísmo impulsivo da minha irmã. Era um plano cuidadosamente premeditado, orquestrado por toda a família para tomar minha riqueza e meu sucesso. Eles queriam desfrutar da vida elegante desta mansão que conquistei com sangue e sacrifício, sem pagar nenhum preço por isso. Meus esforços, meus sonhos, minha juventude sacrificada para eles não passavam de ferramentas convenientes para alimentar desejos intermináveis. A verdade inabalável era que eu havia pago integralmente meus estudos universitários sozinha, com múltiplas bolsas e incontáveis horas de trabalho em empregos de meio período. Esse fato parecia ter sido apagado por completo da memória conveniente de meu pai. Enquanto eles desfilavam em carros de luxo novos e exibiam álbuns de viagens à Europa para os parentes, recusaram-se a apoiar minha educação com a justificativa ultrapassada de que faculdade era desnecessária para mulheres e com as palavras insultuosas: "Não acho que você valha um investimento." Os bens da família sempre existiram apenas para sustentar o orgulho e o prazer deles. Para ele, eu continuava sendo apenas a filha ingrata, que só havia conseguido algo por causa das oportunidades que eles deram. Os olhares confusos e cheios de pena dos meus amigos me atravessavam como flechas. O quê? Pobre Ava. De longe, mas nitidamente, ouvi o sussurro de uma simpatia inegável. Porém, essa mesma compaixão era agora a mais insuportável das humilhações, uma lâmina que raspava minha alma. No palco que deveria celebrar meu sucesso e honrar meu esforço, eu era vista como uma vítima miserável, acuada pela própria família. No limite do meu campo de visão, enxerguei Benjamin, meu mentor no ramo imobiliário e também meu advogado de confiança, tanto nos assuntos pessoais quanto profissionais. Ele estava sentado em um sofá no canto da sala, observando-me com uma expressão firme, mas serena. A única coisa que mantinha um fio de sanidade e confiança em mim, naquele teatro de loucura, era o olhar firme dele. Respirei fundo, bem fundo uma vez. Meus pulmões doeram agudamente, como se estivessem cheios de estilhaços de vidro finamente quebrado. Explodir em emoção ali jogaria direto nas mãos deles. Eu só confirmaria o rótulo que sempre quiseram colar em mim: a filha histérica, emotiva, problemática. E isso só pioraria tudo. Meu princípio como investidora sempre foi permanecer calma, tomar decisões com base em dados e fatos, não em sentimentos. E agora, diante deste emaranhado de emoções e família, esse princípio era posto à prova. Como uma atriz subindo ao palco, levantei por poucos cantos da boca num sorriso tênue e disse ao meu pai e a Olivia, convencidos da vitória: "Entendo. Tudo bem." Fiquei apenas um pouco surpresa, e minha garganta ficou terrivelmente seca. Vou buscar algo gelado para beber. De costas para eles, fui passo a passo até a bancada da cozinha, os pés pesados, como se andasse por água viscosa. Senti os olhares confusos dos meus amigos cravarem-se nas minhas costas, mas mantive os olhos fixos à frente. Mal havia entrado na sombra da bancada quando Benjamin se aproximou, silencioso, com o rosto tomado pela preocupação. "Ava, você está bem?" Sua voz baixa foi o único som que me alcançou com nitidez em meio à confusão. "Isto é péssimo." Enquanto vertia água num copo com mãos trêmulas, respondi em voz que só ele pudesse ouvir: "Sim, é o pior, mas não quero estragar a festa agora. Amanhã vou precisar da sua ajuda, legalmente e com firmeza." Benjamin olhou-me nos olhos e assentiu com decisão. "Claro. Eu venho aqui assim que amanhecer. Até lá, não tente enfrentar isso sozinha." As palavras dele, âncora em meio à tempestade, acalmaram meu coração ao menos um pouco. Raiva, tristeza, desespero, traição, aquelas emoções ardentes se agitaram, colidiram e, por fim, fundiram-se numa única determinação inabalável, dura e reluzente como um diamante. As malas levadas para o quarto principal deixavam de ser meros pertences sem gosto. Eram a prova incontestável e decisiva de ocupação ilegal, tola e deixada pelas próprias mãos deles. Pelas poucas horas que restavam até o fim da festa, deixaria essa família gananciosa e tola saborear seu sonho efêmero de vitória. Que bebessem champanhe, relaxassem na minha casa e se deliciassem com fantasias do seu futuro parasitário. Amanhã, ao amanhecer, eu os atingiria com o martelo frio da lei, mostrando-lhes a realidade sem a mais mínima misericórdia.
peguei o celular do bolso, escondida na penumbra da bancada para que ninguém notasse, e comecei a digitar uma mensagem para a empresa de mudanças que sempre contratei, solicitando uma reserva de emergência para o primeiro horário da manhã seguinte, teclando rápido, sem um único erro. Meus dedos se moveram com frieza resoluta, não com raiva, sem vacilar. Na manhã seguinte, como que combinando, quando o clamor da festa milagrosamente havia se calado, Benjamin chegou à minha casa ao amanhecer. Sentamos em silêncio com café enquanto os carregadores retiravam de casa as coisas de Olivia e dos outros. Quando todo o trabalho terminou e o caminhão partiu em silêncio, Benjamin voltou-se para mim. Pois bem, Ava, sobre a noite passada, isso não é apenas uma briga de família. É uma tentativa clara de ocupação ilegal. Você já havia me consultado antes sobre as repetidas exigências financeiras deles. Essas exigências aumentaram na mesma proporção do seu sucesso. Para ser honesto, eu já previa que, em algum momento, poderiam recorrer a esse tipo de invasão física. Afundei profundamente no sofá. Isto é igual a uma negociação de negócios. Não se emocione. Ataque diretamente os pontos fracos. As finanças da família, que uma vez analisei por boa vontade, sim, esse será o maior trunfo. Eles têm orgulho, sustentam um estilo de vida além da renda e se apoiaram no meu sucesso para justificar os próprios gastos supérfluos. Estou cansada disso. Entendo agora. Benjamin assentiu enquanto eu liberava os sentimentos reprimidos. Em seguida, tirou um laptop da pasta. É exatamente por isso que isso não pode terminar em uma briga de gritos emocionais. Vamos traçar um limite claro com força legal. Com base no seu relato, vou adaptar os modelos de contrato que preparei para situações de contingência. Enquanto ouvia minhas palavras, ele digitava no teclado a uma velocidade impressionante. Logo depois, imprimiu vários documentos em uma impressora portátil. Escute, eles certamente vão atacá-la emocionalmente. Vão chamá-la de fria, ingrata e, no fim, vão ameaçar processar. Esse será o momento de mostrar isto. Benjamin me entregou o contrato e uma folha de referência resumindo custos e prazos dos procedimentos legais para despejar invasores. Faça com eles o que você faz nos investimentos. Mantenha a calma. Desmonte-os com fatos e dados. Como contadora e investidora, essa é a sua forma mais poderosa de combate. Graças à sua orientação precisa e à preparação minuciosa, o último resquício de hesitação em meu coração desapareceu, restando apenas uma determinação de aço. Logo em seguida, como se fosse um roteiro, a campainha da minha casa soou estridente e insistente. No monitor, exatamente como previsto, estava o meu pai, o rosto ruborizado de fúria e, ao lado dele, minha mãe, prestes a desabar em lágrimas, mas igualmente tomada pela raiva. Olhei para Benjamin em busca de confiança. Então, lentamente, como em câmera lenta, abri a pesada porta da frente. Ava, o que diabos você pensa que está fazendo? Mal a porta se abriu, meu pai irrompeu para dentro, gritando. Sua voz já não carregava nenhuma da falsa dignidade da noite anterior. Era uma raiva crua, exposta. O que você quer dizer com isso? Respondi. O que eu quero dizer? Simplesmente devolvi objetos indesejados que foram colocados ilegalmente na casa de outra pessoa, sem permissão, ao seu legítimo dono. Tem algum problema com isso? Minha compostura gelada e o contra-ataque inesperado pareciam apenas atiçar ainda mais a fúria dele. Não seja ridícula. Ontem à noite você disse que cooperaria com a nossa proposta. Eu nunca disse tal coisa, respondi com calma, limitando-me aos fatos. Eu disse entendo. Isso significava que eu compreendi o pedido absurdo, não que eu concordasse. Você o anunciou unilateralmente diante dos convidados, sem me dar chance de me opor. Eu apenas tentei evitar um espetáculo na minha noite de celebração. Não ouse dizer que eu esqueci, a memória de como, no passado, você me lançou insultos me chamando de fria e ingrata e espalhou boatos infundados pela família quando recusei suas exigências financeiras irracionais ainda está fresca. Então minha mãe, que vinha se escondendo em silêncio atrás do meu pai, de repente iniciou sua performance lacrimosa de sempre, num tom agudo e histérico: eu vou voltar a morar aqui todas as vezes que for preciso. Você não tem o direito de nos expulsar. Somos família de sangue, não somos. Eu te dei a luz. Não respondi, firme e balançando a cabeça devagar. O direito de expulsar é meu.
A escritura da casa, os comprovantes de pagamento do IPTU, tudo está no meu nome, Ava Miller. E se você pisar nesta propriedade novamente sem minha permissão explícita, ou se ousar dizer que pretende morar aqui, eu chamarei a polícia sem hesitar. Ao ouvir isso, minha mãe me olhou incrédula, como se a filha estivesse de repente falando em língua estrangeira. A polícia? Somos família. Por que chamaria a polícia? Se você fizesse isso, seríamos envergonhados na comunidade. Pare de usar essa palavra conveniente, respondi em tom baixo, mas cada palavra carregada do peso de anos de raiva e resolução à família não é um cartão que anula seus atos ilegais. O que vocês fizeram ontem, mesmo sendo parentes por sangue, constitui um crime claro segundo a lei, invasão e ocupação ilegal. Infelizmente, laços de sangue não são perdão para esses crimes. Minhas declarações calmas e embasadas legalmente deixaram meu pai e minha mãe sem palavras pela primeira vez. Aos poucos, finalmente começaram a compreender de verdade quão profundamente razoável e condenável fora o plano egoísta deles. Meu pai reuniu o que restava de seu orgulho em ruínas e, como último ato de resistência, forçou uma voz. Vou chamar um advogado e processar você. Vou mostrar ao mundo que você é uma filha fria que não cuida dos pais. Que coincidência, arqueei levemente o canto da boca. Exatamente por isso eu me preparei com antecedência. Virei meu olhar para Benjamin, que estava sentado, calmo, no sofá da sala. Benjamin aqui é meu advogado, e ele é especialista em direito imobiliário. Quer ouvir diretamente de um profissional o quão temerária e perdida é essa sua ideia? Olhei meu pai diretamente nos olhos. Já não havia mais diante dele uma filha amedrontada. E se você quer falar em me processar, eu aceito na boa. Pai, você sabe quanto tempo e quanto custa, em média, o processo de despejo de ocupantes ilegais? Primeiro vem uma carta registrada, depois o ingresso da ação de despejo na justiça. Nesse meio tempo, acumulam-se honorários advocatícios, custas processuais e horas infinitas de trabalho. Todos esses custos ficam integralmente a cargo da parte vencida. Com a situação financeira de vocês hoje, conseguem arcar com despesas tão enormes? Continuei, implacável. Lembre-se de quando eu, como contadora, analisei as finanças da casa por boa vontade anos atrás. Assinaturas de clubes de golfe muito além da renda, seguros inúteis e gastos extravagantes com entretenimento só para manter as aparências. Naquela época eu avisei, continuar assim levaria ao colapso. Vocês ignoraram o aviso e continuaram a desperdiçar e este é o resultado. Benjamin levantou-se em silêncio, com uma presença imponente que tomou conta da sala, meu pai recuou um passo, como intimidado. O sangue lhe sumiu do rosto, a fúria transformando-se em medo. Ficou claro como o dia que eles não tinham chance de ganhar. Se você quiser manter, daqui em diante, ao menos o mínimo de relacionamento comigo como pai e filha, só há uma condição. Entreguei a Benjamin o contrato que ele acabará de redigir e o empurrei para as mãos do meu pai. No documento estava afirmado, de forma clara e objetiva, que a partir de agora eles nunca mais fariam cobranças financeiras contra mim. Não teriam qualquer ingerência sobre meus bens. E, ao visitar minha casa, deverão primeiro obter minha autorização e agendar um horário. Leia com atenção, compreenda e assine. Assim, ao menos manterei o mínimo de um vínculo familiar com vocês. Mas, se não puderem aceitar esses termos, nossos laços acabam hoje. A partir deste momento, não apenas legalmente, mas também emocionalmente, seremos nada além de completos estranhos. Com as mãos trêmulas, entre a ofensa e o medo, meu pai pegou os papéis. O arranhar seco de seus dedos contra as páginas soou anormalmente alto. Estavam diante da maior decisão de suas vidas, aceitar a nova ordem que eu havia estabelecido e, assim, preservar minimamente a relação com a própria filha, ou perder para sempre a primogênita que tinham tratado como se fosse uma árvore de dinheiro. A resposta ainda pairava no ar pesado e úmido da manhã. Depois que apresentei o contrato, todo o contato da minha família cessou por vários dias. Como o silêncio que antecede a tempestade, meu telefone permaneceu mudo. O que finalmente rompeu esse equilíbrio sufocante foi uma ligação de uma pessoa completamente inesperada, Jason, o marido de Olivia. Ava, preciso falar com você. Sua voz soava mais séria do que jamais ouvirá, carregada de exaustão. A frivolidade superficial que ele exibirá na festa havia desaparecido por completo.
Concordei em encontrá-lo em um café discreto, longe de olhares curiosos, não muito distante da minha casa. Quando Jason chegou na hora marcada, seu rosto estava abatido, completamente diferente do homem que havia bebido champanhe em minha sala poucos dias antes. Olheiras profundas marcavam seu semblante. Ele não tocou no café que a garçonete trouxe, apenas ficou olhando enquanto esfriava, até ir direto ao ponto. Decidi me divorciar da Olivia. Aquelas palavras iam muito além do que eu poderia imaginar. Achei que ele viesse pedir dinheiro ou tentar me convencer em nome dela. O que aconteceu? O que aconteceu? Jason soltou uma risada seca, cheia de autoironia. Você estava certa. Estávamos a um passo de nos tornarmos criminosos de verdade. Depois confrontei Olivia e os pais dela sobre o absurdo de tudo aquilo, e eles confessaram. Olivia me disse, a Ava preparou um quarto para nós. É surpresa, vamos anunciar na festa. Por isso carreguei as malas, como mandaram. Ela dizia que era natural ajudar a irmã que havia prosperado e tinha condições. Fui um tolo em acreditar tão cegamente. Mas tudo era diferente. Desde o início, eles haviam me manipulado com um plano meticuloso para parasitar da sua casa. Quando você caminhou em direção à cozinha e o ar congelou, quando vi os olhares de pena dos seus amigos, foi a primeira vez que percebi que algo estava terrivelmente errado. Sua família não tem o mínimo senso de decência ou ética. As palavras dele já não soavam como a história de outra pessoa. Carregavam a dor da minha própria ferida, obrigando-me a revivê-la. Ele também era vítima daquela família. Olivia não conhece o verdadeiro significado de trabalho. Ela não entende o valor do dinheiro, nem quanto esforço e responsabilidade ele representa. Sempre acreditou que era algo que os pais, e depois você, proveriam incondicionalmente. Não posso passar o resto da minha vida com alguém assim. Estou farto, do fundo da minha alma. Com isso, Jason se levantou, deixou dinheiro sobre a mesa para pagar tanto o café intocado dele quanto o meu, e saiu sem dizer uma palavra de despedida. Refletido na porta de vidro, seu semblante mostrava a solidão esmagadora e a determinação de um homem que havia tomado uma decisão pesada. Naquela noite, depois de jantar sozinha e já trabalhando em meu escritório, ouvi uma batida leve e hesitante na porta de entrada. Ela nem sequer teve coragem de tocar a campainha. Pelo olho mágico, vi Olivia em pé, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. As roupas de grife que exibirá na festa agora estavam amarrotadas e desalinhadas. Assim que abri a porta, ela desabou no chão e começou a chorar como uma criança. Ava, me desculpa. Eu estava errada em tudo. Jason me entregou os papéis do divórcio. Não a convidei para entrar. Apenas permaneci ali, de pé, com a porta aberta, deixando o ar frio da noite entrar, olhando de cima, calma e sem emoção, para minha irmã, que soluçava nos degraus de pedra da varanda. Não havia compaixão. Havia apenas a fria verdade das consequências que ela mesma havia provocado. Alguns instantes depois, meus pais chegaram ofegantes, claramente por terem corrido atrás dela. Ao verem a cena, ficaram sem palavras. A filha caçula, antes tão mimada e valorizada, agora reduzida a uma figura arruinada e lamentável. Esse foi o desfecho inevitável trazido pelo amor distorcido e pela criação equivocada que haviam dado. Meu pai disse: Ava, sinto muito. Estávamos errados em tudo. Nos apoiamos demais em você, dependemos demais de você. Minha mãe apenas ficou ao lado de Olivia, chorando em silêncio. Eu não os convidei a entrar. Este castelo que construí com meu sangue, suor e lágrimas já não era mais um refúgio no qual poderiam entrar de forma descuidada e inconsequente. Precisavam compreender isso com o próprio corpo. A vingança já havia terminado. Na verdade, nunca fora a vingança o que eu buscava. O que eu sempre desejei foi o respeito básico devido a qualquer ser humano independente e um limite claro, inabalável, que nunca mais seria ultrapassado. Palavras já não eram necessárias. Peguei um cartão de visita sobre a mesa da sala e o coloquei suavemente na mão do meu pai. Era o cartão de um excelente consultor financeiro que Benjamin havia me apresentado. Meu sucesso não viera por sorte. Foi fruto de pesquisas de mercado minuciosas, de uma gestão de riscos meticulosa e, sobretudo, do julgamento frio, não influenciado por emoções. O que sempre faltou à sua família foram exatamente essas coisas. Continuei, com a voz calma,
mas com a autoridade de uma professora diante de alunos ignorantes. Se vocês realmente reconhecem seus erros do fundo do coração e querem recomeçar com suas próprias forças, então este será meu último investimento em vocês. Todos devem fazer o curso básico de gestão financeira ministrado por essa pessoa. Aprendam o verdadeiro valor do dinheiro, o real significado do trabalho e a responsabilidade de se sustentar com as próprias pernas. Reaprendam tudo do zero, como crianças no jardim de infância. Esse era o caminho árduo, mas único, para reconstruírem a vida com as próprias mãos. Eu não emprestei dinheiro, não troquei novos contatos. Apenas paguei antecipadamente a matrícula desse curso. Esse foi, como filha mais velha e como mulher bem-sucedida, o último e maior gesto de misericórdia que pude lhes oferecer. Meses depois, em um café onde marquei uma reunião de negócios, vi Olivia trabalhando desesperadamente, anotando pedidos e limpando mesas. Suas mãos, antes decoradas com unhas de gel caríssimas, agora estavam ásperas. E embora seu rosto revelasse um cansaço inegável, a arrogância de julgar os outros havia desaparecido por completo, substituída por uma luz discreta, mas firme, de alguém que finalmente tentava viver com sua própria força. Por fim, ela também parecia estar aprendendo, com o próprio corpo, o verdadeiro significado de fluxo de caixa. Nossos olhos se encontraram por um instante, mas nenhuma palavra foi dita. Apenas trocamos um breve aceno de cabeça. E isso bastou. Alguns dias depois, um envelope inesperado chegou à minha caixa de correio. O remetente era meu pai. Dentro, havia um relatório de receitas e despesas da casa, escrito com sua caligrafia desajeitada, porém atenta. O documento trazia, com a organização de um dever de casa escolar, como eles haviam cortado gastos supérfluos como jantares fora e entretenimento e começado a viver de forma simples, mas estável, dentro de suas possibilidades. No final da carta, não havia pedidos de desculpa nem longas declarações. Apenas uma única palavra, poderosa: obrigado. De longe, acompanhei aquele crescimento modesto, enquanto colocava minha própria vida e meu tempo acima de tudo. A mansão que um dia me havia levado à beira do desespero agora se tornará um refúgio de verdadeira tranquilidade, pertencendo apenas a mim, livre de qualquer intrusão. Nos fins de semana, eu convidava amigos, tomava vinho diante da lareira e praticava yoga na varanda sob o sol da manhã. Tudo aquilo era a paz que conquistei para mim mesma. A linha clara que agora separava minha família de mim não era um corte frio de rompimento. Era uma distância nascida do respeito necessária para que, um dia, pudéssemos nos reencontrar como indivíduos verdadeiramente independentes.